A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo eu quero indicar 4 livros para entender a vida do apóstolo Paulo. Para quem não sabe, né, das 21 cartas que há no Novo Testamento, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Isso já mostra a importância deste homem de Deus para o cristianismo. Então, indicarei 4 obras para os irmãos terem um conhecimento da vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, antes de eu mostrar os livros, se você gosta deste tipo de conteúdo, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. O primeiro livro que eu gostaria de mostrar, e não poderia ficar de fora, até mesmo pelo autor, é Paulo, um homem de coragem e graça. Um livro escrito por Charles Swindoll. Todos sabem que eu gosto muito da escrita do pastor Charles Swindoll, e este livro, meus irmãos, ele tem uma pegada totalmente expositiva. Ele vai trabalhar a vida do apóstolo Paulo e vai trazer insights, explicações para pregarmos, para ensinarmos, para realmente aplicarmos tudo aquilo que está em torno da vida do apóstolo Paulo na nossa vida cotidiana. Então é um livro muito bom. Hoje ele está sendo publicado com uma nova capa. Na época que eu comprei este livro, ele era publicado pela editora Mundo Cristão. Hoje, se não me engano, está sendo publicado pela editora Thomas Nelson, se não me falha a memória. É um livro de exatamente, deixa eu pegar aqui para os irmãos, exatamente 393 páginas. Olha o meu, já está todo riscado. Já li umas 2 vezes esta obra, estou para fazer a 3ª leitura desta obra. Deixa eu mostrar aqui o sumário para os irmãos. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o sumário, só para os irmãos terem uma ideia de como Charles Swindoll irá trabalhar nesta obra. E tem aqui a continuação do sumário. Meus irmãos, esta é uma obra excelente para todos aqueles que são ministros, aqueles que ensinam, aqueles que pregam na igreja local, porque você vai extrair muitas lições práticas para aplicar para a sua vida e para a igreja de Cristo. Então esta é a primeira indicação, Paulo, um homem de coragem e graça, de Charles Swindoll. A segunda indicação é o livro Paulo, uma biografia. Um livro publicado pela editora Thomas Nelson Brasil, um livro escrito por N.T. Wright. Uma trajetória pela vida do apóstolo que confrontou o mundo. Este daqui é um livro de exatamente 478 páginas. E deixa eu mostrar aqui o acabamento também deste livro, é muito bom, a letra tranquilo para fazer a leitura, não é aquelas letras minúsculas. E deixa eu pegar aqui o sumário desta obra. Olha aqui o sumário desta obra, para os irmãos entenderem como o N.T. Wright vai trabalhar. Então aqui ele vai falar sobre parte 1, Primórdios, Zelo, Damasco, Arábia e Tarso, Antioquia. Parte 2, Arauto do Rei, Chipre e Galácia, Antioquia e Jerusalém, rumo à Europa, Atenas, Corinto 1, Efésios 1, Éfeso 2, Corinto 2, de volta a Jerusalém. Parte 3, o mar, de Cesareia a Roma e além. O desafio de Paulo e tabela cronológica. Então, também é uma excelente obra. N.T. Wright também é um excelente escritor. E essa daqui é uma biografia da vida do apóstolo Paulo. Então, esta é a segunda indicação. O terceiro livro que eu gostaria de mostrar para vocês também é Paulo, o Apóstolo da Graça. Sua vida, cartas e teologia. Um livro escrito por F.F. Bruce, publicado pela editora Shed, também uma capa muito bonita. Meus irmãos, esses livros aqui que eu estou mostrando para os irmãos são livros de qualidade. Aqui já a página é branquinha, ó, as letras também num tamanho super agradável para fazer a leitura. E este livro tem exatamente
463 páginas. Paulo, o apóstolo da graça. Sua vida, cartas e teologia. Deixa eu mostrar aqui o sumário para os irmãos desta obra. Olha aqui. O índice da obra. Esta também é uma obra excelente, escrita por F.F. Bruce. E aqui a conclusão do índice. Olha aqui. Então, meus irmãos, ele também vai trabalhar sobre a vida, as cartas, né, do apóstolo Paulo e também a sua teologia, né, o crescimento de Roma, os judeus sob domínio estrangeiro, a cidade não insignificante, este homem é cidadão romano, hebreus de hebreus, quando veio a plenitude do tempo, o começo do caminho, perseguidor da igreja, Paulo se torna cristão, Paulo e a tradição de Jerusalém, Paulo e o Jesus histórico, Paulo e o Cristo exaltado, Paulo e a missão helenista, e por aí vai. Também uma excelente obra. Esta daqui, a terceira que eu estou mostrando para os irmãos. E agora a última obra deste vídeo, a quarta obra, é O Apóstolo do Senhor Crucificado. Uma introdução teológica a Paulo e suas cartas. Olha, meus irmãos, um livro de capa dura da editora Ragnus. Olha o tamanho desta obra, olha o acabamento desta obra. É primeira qualidade, meus irmãos. Primeira qualidade. Deixa eu ver a quantidade de páginas exata. São exatamente 863 páginas. Um livro escrito por Michael Gorman, publicado pela editora Ragnus, é dividido em 19, na verdade em 20 capítulos. Capítulo 1, o mundo de Paulo. Capítulo 2, o currículo do apóstolo Paulo. Capítulo 3, as cartas de Paulo. Capítulo 4, o evangelho de Paulo. Capítulo 5, a espiritualidade de Paulo. Capítulo 6, a teologia de Paulo. Capítulo 7, 1 Tessalonicenses. Capítulo 8, 2 Tessalonicenses. Capítulo 9, Gálatas. Capítulo 10, 1 Coríntios. Capítulo 11, 2 Coríntios. Capítulo 12, Romanos. Capítulo 13, Filipenses. Capítulo 14, Filemão. Capítulo 15, Colossenses. Capítulo 16, Efésios. Capítulo 17, 2 Timóteo. Capítulo 18, 1 Timóteo. Capítulo 19, Tito. E capítulo 20, Epílogo. Então, esta obra também é bem completa. O Apóstolo do Senhor Crucificado, da editora Ragnus. Então, meus irmãos, estas foram as 4 indicações de livros para conhecer a vida do apóstolo Paulo. Coloque nos comentários se você tem estas obras, se você tem outras obras também, eu tenho aqui, mas estas 4 são as principais ao meu ver. Então, meus irmãos, que Deus continue lhe abençoando em tudo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.